Isso aconteceu na noite em que fui o motorista designado no meio do meu grupo de amigos depois de uma festa. Meus amigos eram o Felipe, o Eduardo e a Daniela. Moramos no interior, então toda vez que queríamos ir para os bares ou festas, tínhamos que viajar longas distâncias. Por isso é algo importante que um de nós esteja sóbrio o suficiente para dirigir. Estávamos dirigindo pela BR-513, uma rodovia não iluminada, cheia de casas ocasionais ou duas, mas principalmente floresta. A estrada leva à cidade, onde a maioria dos bares fica. Essa história acontece na volta da cidade. A Daniela começou a chorar, dizendo que estava apertada para ir ao banheiro. Eu disse a ela que ela teria que esperar um pouco mais, mas para ser honesto, comecei a sentir vontade também. Isso misturado com o fato de que a Daniela estava agora gritando com seu excesso de embriaguez, pensei, por que não parar no acostamento e fazer aliviar em algum lugar na mata? A Daniela saiu primeiro e sumiu entre as plantações. Eu fui para o lado oposto da estrada e um pouco para dentro da floresta, porque sou do tipo de pessoa que não gosta de ser observada enquanto me alivio. Terminei primeiro e voltei para o carro. O Eduardo e o Felipe estavam cantando ao som alto da música que tocava no rádio, enquanto eu basicamente apenas fiquei em silêncio esperando Daniela voltar. Fui ficando impaciente com a demora. Meus dois amigos bêbados não pareciam achar estranho o fato de a Daniela já estar sumida há 10 minutos, então saí do carro para chamá-la. O Felipe tem uma voz muito mais forte do que eu, então quando ele gritou o nome dela, seria impossível ela não ouvir. No entanto, ela ainda não respondeu. Eu não queria entrar naquele mata, mas meio que senti que tinha que ir, já que ela é minha amiga e eu estava mais consciente naquele momento. Forcei o Felipe a vir comigo, já que eu estava com medo de ir sozinho. O Eduardo ficou no carro. Ele já estava fora de órbita nesse ponto. Com a lanterna do porta-luvas, Felipe e eu abrimos caminho pelas plantações densas e crescidas, andando na única direção que conseguíamos pensar, reto, longe do carro. O Felipe estava chamando o nome da Daniela enquanto ria muito. Entendo porque ele achava engraçado, dadas as circunstâncias, mas eu só queria ter certeza de que ela estava bem e chegar em casa logo. Sobre o som dos nossos próprios passos, afastando as plantações, e o riso do Felipe, ouvi algo mais na vizinhança próxima. Coloquei meu braço na frente do peito do Felipe para fazê-lo parar, e agora só podia ser ouvida a brisa da noite soprando pelas plantações. O que é isso? Sussurrei. Então o Felipe chamou o nome da Daniela novamente, e eu me juntei a ele, pensando que ela estava tentando nos assustar. E mais uma vez, os passos pararam. Então caminhamos um pouco mais fundo na mata. Eu estava na frente iluminando, e Felipe logo atrás gritando por Daniela. Então chegamos a um pequeno espaço estreito, parecendo uma pequena porteira. Não entendo muito sobre plantações ou agricultura, mas parecia ser um pequeno espaço para as pessoas passarem, que dava para uma plantação. Talvez tivesse a largura de 2 pessoas, apenas o suficiente para passar. Olhei para a minha esquerda, o mais longe que a luz me permitia ver, e depois para a direita. Ouvi 3 passos, e depois algumas plantas se mexendo para fora da abertura, à medida que alguém aparecia. Primeiro, minha luz estava apenas revelando as pernas dele. Então, por padrão e dadas as circunstâncias, presumi que era o Felipe. No entanto, a luz revelou que não era o Felipe, mas sim algum homem aleatório que eu nunca tinha visto antes. Seus traços faciais não estavam claros o suficiente para dar uma boa descrição, mas ele não parecia amigável. Corri de volta na única direção que me lembrava. Acho que corri tão rápido que levei cerca de 15 segundos para voltar ao carro. O Eduardo estava apagado no carro a essa altura, então não me dei ao trabalho de pedir ajuda a ele. Fiquei tocando a buzina novamente, chamando a atenção do Felipe e esperançosamente da Daniela. A visão daquele homem simplesmente me perturbou. Eu não sabia se ele era o dono daquelas terras ou não. Continuei tocando a buzina até que finalmente o Felipe saiu das plantações, arrastando a Daniela, que parecia estar desacordada. Saí para ajudá-lo a colocá-la de volta no carro e a deixamos no banco. O Felipe apontou para o corte na testa dela, como se ela tivesse sido atingida por um objeto pesado e afiado. O Felipe estava ficando sóbrio bem rápido por causa da situação. Ele sugeriu que eu dirigisse até o hospital mais próximo, que ficava a 10 minutos de distância. A viagem não foi nada divertida. Foi cheia de pânico e gritos. Levamos a Daniela para ser tratada o mais rápido possível. Foi só então que o Felipe explicou para as enfermeiras, não para mim, que ele viu um cara arrastando o corpo inconsciente da Daniela antes de fugir mais fundo nas plantações. Ele nunca mencionou isso no carro, mas agora fazia todo o sentido. Aquele homem nas plantações conosco naquela noite fez isso. A Daniela acordou depois de levar os pontos, e ela não tinha lembrança de nada daquela noite.
desde o momento em que chegamos à festa até o momento em que foi atingida na cabeça. Isso aconteceu bem quando a Covid começou. Eu costumava trabalhar em turnos noturnos em um hospital. Minha carga horária variava bastante. Eu sempre pegava a mesma rota de volta para casa, uma avenida que seguia 15 quilômetros ao norte até minha cidade. A avenida nunca estava movimentada, mesmo durante o dia. Então à noite eu quase sempre estava completamente sozinho na estrada. E a Covid só a transformou em uma cidade fantasma. Nunca vejo nem a polícia estadual à noite. Normalmente isso é conveniente para mim, pois chego em casa mais rápido sem nenhum motorista lento ao meu redor. Na noite em que isso aconteceu, eu estava voltando para casa nas primeiras horas da manhã. Vi uma luz de sinalização vermelha piscando no acostamento da estrada. Como ela estava piscando, ela iluminava as lanternas traseiras do carro estacionado na lateral da estrada. Claramente, alguém precisava de ajuda, e eu estava, eu acho, de bom humor naquela noite. Então parei na frente do carro. Ao passar pelo carro, vi um homem balançando os braços tentando chamar minha atenção. Liguei os pisca-alertas e saí do meu carro para conversar com ele. Devido à máscara da Covid que ele estava usando, não consegui estimar sua idade. Mas se eu tivesse que adivinhar, diria que ele tinha uns 20 e poucos anos, talvez 30. Perguntei a ele qual era o problema, e ele disse que a bateria do carro tinha morrido. Perguntei se ele tinha cabos de ligação porque eu não tinha. Ele disse que não. Eu realmente não sabia como mais poderia ajudar além de oferecer uma carona, mas então ele perguntou se podia pegar meu celular emprestado. Ele disse que o telefone dele também tinha descarregado. Eu não estava ansioso para entregar meu telefone a um estranho na estrada, mas o fiz. Desbloqueei o telefone e abri o aplicativo de chamadas. Ele fez uma ligação para alguém, e então se afastou lentamente enquanto começava a falar no telefone. A porta do carro dele estava aberta, então meio que decidi fazer isso por mim mesmo e sentei no banco da frente para tentar ligar o carro. E, para minha surpresa, a chave estava na ignição. Girei a chave uma vez para a direita e, para minha surpresa, a bateria ligou. Tentei acionar os pisca-alertas e eles funcionaram. Liguei o rádio e ele funcionou. Então, girei a chave mais uma vez para a direita para ligar o carro e ele pegou logo na primeira tentativa. Eu não tive tempo suficiente para pensar que eu poderia ter caído em uma armadilha, porque assim que o carro ligou, senti 2 braços envolvendo meu pescoço, tentando me estrangular. Ouvi uma voz gritando de fora, repetidamente. Era o cara com meu telefone. Eu consegui escapar facilmente da pessoa que estava no banco de trás. Olhei para ele e era um adolescente no banco de trás. O homem com meu telefone estava correndo de volta para o carro, gritando comigo. Escolhi correr ao invés de brigar e corri de volta para o meu carro e saí de lá assim que o carro estava ligado. E juro por Deus que ouvi um barulho alto vindo de fora assim que eu passei por eles, que descobri momentos depois ser um tiro, pois quando me virei vi meu vidro traseiro com um buraco e todo trincado. Não pude ligar para a polícia até chegar em casa, já que o cara ainda tinha meu telefone. Cheguei em casa e contei para meus pais, depois liguei para o 190 usando o telefone fixo da casa. Expliquei para a polícia que fui atraído para uma armadilha, que alguém estava escondido no banco de trás e que o homem que atirou no meu carro ainda tinha meu telefone, que estava desbloqueado com todas as minhas informações pessoais. A polícia recomendou que eu ligasse para a operadora de telefonia imediatamente e pedisse para rastrear a última chamada feita dentro da última hora, mas o atendimento ao cliente da operadora só abria às 7. Então usei a opção de buscar iPhone no telefone do meu pai para bloquear meu telefone, o que espero ter feito antes de eles encontrarem nosso endereço residencial. Às 7, liguei para a operadora para pedir que rastreassem a última chamada feita, mas não havia chamadas registradas desde a ligação que fiz para minha mãe no dia anterior no trabalho. Isso significava que o homem, na verdade, nunca fez uma ligação para ninguém. A localização do telefone parou de ser atualizada assim que o ladrão o desligou ou o jogou fora. Nunca mais recuperei o telefone. Uma semana após esse incidente, acordei com a voz preocupada da minha mãe. Meu pai bateu na minha porta e pediu que eu descesse e fosse lá fora. Ele disse que ele e minha mãe ouviram alguém no nosso quintal, mas quando verificamos, não vimos ninguém lá. Minha mãe queria chamar a polícia, mas meu pai disse que esperaríamos até ouvir outro barulho, o que nunca aconteceu. Não sei se o que eles ouviram era uma pessoa, mas se fosse, eu realmente espero que não fosse aquele homem que tinha meu telefone. Eu queria sair e tive a ideia de fazer um acampamento. Chamei 6 amigos e colegas e planejamos a viagem. Encontramos um lugar muito bonito no Google Maps, ao lado de um lago, a 5 horas de distância.
Decidimos levar 2 carros, já que não caberíamos confortavelmente com todas as nossas coisas em apenas um. No primeiro carro estava eu, minha irmã, a amiga dela, a Ana, e um cara que a Ana trouxe, chamado Paulo. Eu não o conhecia muito bem, não sabia se era namorado dela ou apenas um amigo, e também não perguntei. No segundo carro estava minha prima e o marido dela, o Elias. Nós arrumamos os carros e começamos a fazer uma longa viagem pelas montanhas por volta das 3 da manhã, para chegarmos cedo naquele local na manhã seguinte. A viagem começou normal, mas cerca de 2 horas depois, o Paulo começou a reclamar de como estava começando a se sentir mal, o que era compreensível, já que as estradas tinham muitas curvas. Perguntei se ele queria que eu parasse, e ele disse que ainda não. Paulo estava sentado no banco de trás com a Ana. Eu ficava olhando para ele pelo retrovisor para ver como ele estava se sentindo, pois a última coisa que eu queria era alguém vomitando no meu banco de trás. Enquanto olhava, comecei a notar que ele estava agindo de forma realmente suspeita. Ele ficava com a mão na mochila e um sorriso no rosto. Ele começou a fazer perguntas estranhas, perguntando se as portas do meu carro estavam trancadas. Eu respondi que estavam, e que elas trancavam automaticamente quando o carro entra em movimento. Minha irmã e eu trocamos olhares estranhos. Eventualmente, ele me disse que ia vomitar. Eu ofereci para parar à beira da estrada, mas ele insistiu que eu pegasse uma estrada de terra que ele sabia que estava por vir. Eu liguei para minha prima no outro carro para contar o que estávamos fazendo. Paulo nos guiou por uma estrada de terra que mal tinha espaço para nossos carros passarem entre as árvores. Várias vezes eu perguntei a ele se estava tudo bem, mas todas as vezes ele disse para continuarmos. Eu troquei olhares preocupados com minha irmã. Finalmente, Paulo nos disse para parar. Ele saiu do carro e correu para a floresta, desaparecendo quase imediatamente. Não conseguíamos ver nada, apenas o que estava à nossa frente iluminado pelos faróis. 2 minutos se passaram, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Nada. De repente, 3 homens surgiram das árvores à nossa esquerda. Eles estavam usando máscaras do filme Pânico. Estava escuro, então eu não conseguia ver direito, mas parecia que eles estavam segurando algum tipo de arma. Toquei a buzina e comecei a dirigir para a frente, onde eu teria espaço para manobrar. Minha prima no carro atrás de nós fez o mesmo. Enquanto estávamos dirigindo, olhei pelo retrovisor novamente e vi os homens correndo na nossa direção. Consegui avançar cerca de 30 metros quando notei algo na estrada à nossa frente. Era uma barricada improvisada feita com alguns troncos. Eu fui para cima delas forçando com o carro, até que elas se quebrassem. Voltamos para a rodovia poucos minutos depois. Recebi uma ligação da minha prima, que estava assustada, perguntando quem eram aqueles homens. Eu disse que não tínhamos ideia, mas que o Paulo nunca voltou da floresta. Ana depois descobriu que recebeu uma mensagem dele. Eram apenas 3 palavras. Vá para o inferno. Começamos a questionar a Ana sobre como ela conhecia o Paulo, porque, como eu disse, eu não sabia se era namorado dela, apenas um amigo, ou o quê. Ela disse que o tinha conhecido no Tinder algumas semanas antes. Verificamos o perfil dele e vimos muitos sinais vermelhos imediatamente. Parece que esse cara estava tentando nos levar para a floresta para possivelmente nos fazer mal. Minha irmã cortou relações com a Ana não muito tempo depois disso. Não sabemos se ela falou com o Paulo novamente, mas espero que não. No final das contas, cancelamos toda a viagem.